Bom, inicialmente, com certeza, uma grande honra participar desse momento histórico da nossa advocacia mineira, um momento em que a discussão sobre esse nosso novo código chega, e aí, claro, nos interessa muito conhecer todos esses institutos que nos são trazidos, pelo que registro aqui meu agradecimento ao AB pelo convite, na pessoa do professor Dierle, que está aqui na plateia, ao membro da mesa, o professor Adriano, e aos demais colegas. Cumprimento aos meus colegas advogados, professores, alunos que estão aqui. É uma grande honra tê-los aqui para participarmos desse momento que espero conseguir trazer aí um pouco de luz para essa nossa fase de informatização. Bom, e claro, toda vez que nós falamos da informatização, a gente pensa no processo eletrônico, mas é importante nós buscarmos as raízes do processo eletrônico. E elas estão aí para nós calcadas na celeridade do processo, que é algo que nós mais discutimos nos últimos anos. E quando a gente tem a duração razoável do processo constitucionalizada, nós passamos a buscar meios para que o processo torne-se mais célere. E, claro, a informática nos mostra esse caminho. E então a gente chega a algumas asserções sobre a necessidade de um judiciário célere, que erre menos e que seja mais organizado. Palavra dita pelo nosso ilustre professor Bretas aqui na primeira parte do evento, na parte da manhã. E aí, claro, a gente não pode deixar aqui de mencionar falas, como dos nossos professores que tanto nos inspiraram. Calmon de Passos tem frases, falas a respeito disso, quando diz que, por exemplo, nós precisamos de um processo que atenda ao que a informática já oferece. Isso Calmon de Passos, que nos deixou e escreveu a respeito de informatização. Também temos aí a necessidade de rememorar o que o professor Humberto Teodoro, que fez a abertura ontem, também disse, um judiciário refratário, um judiciário que muitas vezes está alheio à realidade da informática. E, claro, isso nos preocupa? Sim, porque vejam esse conceito de 1900, da década de 40, em 1942, quando a sentença, ela obrigatoriamente tinha que ser redigida à mão. E esse é um conceito que foi colocado quando um magistrado usou a máquina de escrever. Ele usou uma máquina de escrever para redigir a sua sentença e somente assinou. A sentença foi cassada. Vejam que já naquela época nós tínhamos problemas? Tínhamos, mas não muito longe nós ainda temos. Vejam que esse julgado de 2003, ele é um no qual o STJ desconhece a validade da informação publicada nos sites dos tribunais. Isso em 2003, graças a Deus, mudamos essa realidade. Mas vejam, nós temos medo do novo. Temos medo? Temos. Temos receio? Temos. Mas nós precisamos enfrentar. Por quê? A justiça se tornou isso a partir de 1988. Demos direitos, ganhamos, tivemos atribuições como advogados por essa grande porta de passagem. Mas a justiça é isso. O professor também, o professor Breta, que eu já ouvi ele dizer isso, adoro essa frase dele, para nós aqui que conhecemos a nossa realidade, o Fórum Lafayette é ao lado da igreja, para que nós façamos a distribuição da ação e vamos lá rezar para que ela termine. É a frase dele. E isso, claro, porque, vejam, 95 milhões de processos em 2013. Nós não temos mais lugar para colocar papel, não temos como mais sobreviver com esse número de processos. E aí nasce, então, a informática jurídica que chega ao nosso cotidiano, não agora, a partir da lei da informatização, mas a informática que ela é estudada desde a década de 80. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui, olha, o que é a informática jurídica? Em 1973, estudávamos informática jurídica como sendo algo no qual inseríamos os recursos tecnológicos no processo judicial, isso na década de 70. Por que não evoluiu? Um computador era maior do que esse palco. Nós não tínhamos como fazer isso. Hoje, então, a gente tem essa possibilidade, porque os computadores são acessíveis. Mas vejam a nossa linha do tempo. Chegamos aqui com o juizado de pequenas causas, onde já é necessário ou possível, caso o magistrado queira, gravar as audiências em fitas. Ele poderia usar disso, então já tínhamos um mecanismo de tecnologia no processo. Não era utilizado. Em 91, a lei do inquilinato permite a intervenção do equipamento de tecnologia na relação locatícia, comunicações por fax ou até e-mail, embora a lei não tivesse ainda, não tivéssemos o e-mail, mas já era algo previsto.
Em 99, a lei do fax, que muitos utilizamos, aí muitos de nós utilizamos. Enviávamos uma petição por fax e aí depois tínhamos o prazo de 5 dias para apresentar o original em cartório. Mas aqui, aí nós começamos a dar saltos menores e começamos a produzir mais. Em 2001, a lei dos juizados especiais federais já prevê a possibilidade de se informatizar o processo. Entretanto, tínhamos um entrave, a falta de segurança da informação, o que a medida provisória 2.200 prepara o meio de campo para que nós possamos avançar e chegar na Lei 11.280, que atualiza alguns atos do processo e permite a sua realização por meio eletrônico, desde que validados por meio da assinatura eletrônica. Essa que nós já temos hoje, todos nós aqui devemos ter. Ok? Em 2006, nasce a Lei 11.419, advinda de um movimento da Associação dos Juízes Federais, no qual temos aí, então, a Lei 11.419, que é a lei da informatização do processo. E, claro, quando a gente tem agora, em 2015, o Código de Processo Civil, que incorpora todos os regulamentos da 11.419 e aprimora alguns outros para a nossa possibilidade de informatizar. Pois bem, o que movimenta, então, essa informatização? As experiências de outros vizinhos nossos, como, por exemplo, a administração pública. Já imaginaram o que seria da nossa arrecadação tributária federal sem um sistema de tecnologia? Já imaginaram se nós tivéssemos ainda um sistema eleitoral que, embora não é isento de críticas, porque há outros argumentos que nós poderíamos tratar para desqualificá-lo, mas não é o caso, mas vejam se nós ainda estivéssemos trabalhando com esses outros regramentos. Nós estaríamos num mundo caótico que, infelizmente, o judiciário encontrava-se nele. Começa a sair agora com esse movimento intenso de informatização. Não é demais aqui mencionar as metas. Isso em 2009, um movimento iniciado pela então ministra do STF, Ellen Grace, quando o CNJ passa a atribuir metas para o Poder Judiciário. E essa informatização, veja, está dentro de várias metas ali propostas. Tá? A gente tem informatização em várias delas, né? E aqui eu gosto de usar o momento para falar principalmente dessa meta 6 aqui, que, se a banca me permite, né, é o momento da gente externar um pouco do que existe de trabalhos já publicados. Né? E a gente tem esse aqui, que é a publicidade no processo eletrônico. Esse livro é um livro de minha autoria. Na época, o que nós discutíamos? Exatamente a ideia de um processo informatizado e o princípio da publicidade, que é um dos problemas que nós enfrentamos aí durante a informatização do processo. Esse problema ele não se encerrou, nós estamos enfrentando outros vários problemas, não é isso? E em sede de princípios, eu gosto de destacar sempre um. Fiquei muito chateado com a comissão de reforma do CPC, externei a minha insatisfação, porque nós precisávamos de um princípio essencial no processo judicial eletrônico no novo CPC. Na verdade, não era nenhum princípio, era um mandamento. Não atualizará a sua máquina Java. Vocês conhecem esse, né? Pois é, não atualizará a sua máquina Java. Aí nós temos outros também, né? Terá sempre ao seu lado um técnico de informática no seu escritório, não é? Porque, vejam, isso é algo que hoje nós não podemos mais ficar alheios. Eu sou, de formação, programador de computadores. Trabalhei 10 anos com programação de computadores. Certa feita, o meu certificado parou de funcionar, né? Eu gastei 4 horas para fazê-lo voltar a funcionar, e eu sou programador. Né? Estava eu aqui, tive que me ausentar um pouco da palestra, porque meu escritório estava em pane. Né, lá, porque o certificado estava parando. Aí pergunto, quem já queimou um certificado? Né? Errei minha senha 3 vezes, queimei um certificado. Que bom que ele queimou. Né? Quem atualizou a máquina Java e perdeu acesso? Eu também. Né? E aí, vejam, hoje nós estamos vivendo algumas situações interessantes, porque olha só o que já dizia, o que disse o professor Calmon de Passos, salvo engano, acho que o último texto publicado por ele, né, exatamente sobre a informatização. Esperar que um processo comece e termine de forma eletrônica, né? O que nós agora já temos, porque, vejam, recentemente um processo na Justiça do Trabalho durou muito pouco, né? Em horas ele foi terminado. Claro, processo simples, um alvará, que não demandava tanta dilação probatória, mas já é o início. Né? E aí a gente precisa pensar no que é o processo eletrônico no novo CPC. Né? E, claro, vocês devem estar achando que eu estou falando rápido, mas é porque aqui tem um alçapão, para quem não sabe, na hora que acabar eu caio. Né? E aqui tem um cronômetro. E aí, vejam, quando a gente fala da amplitude, esses são, né, aí chamados por mim uma teoria geral do processo eletrônico no novo CPC, a partir do artigo 193, a gente vai ter o processo eletrônico total ou parcialmente eletrônico, né, porque há situações em que não há possibilidade de digitalizar o documento. Tem como digitalizar uma planta no tamanho real que ela é apresentada, né, uma planta, um croquis imobiliário, e anexar num processo? Não tem como, então ele vai ser parcialmente eletrônico.
né? Situações de grande volume de papel também serão analisadas sobre autos parcialmente eletrônicos, né? Regulamentação, cabe ao CNJ. Regulamentar, claro, o que não for matéria de processo, porque o que for matéria de processo cabe à lei federal, mas o que for regulamentação procedimental, cabe ao CNJ regulamentar. Isso é importante? É, porque nós temos regulamentos de alguns tribunais aí que dizem assim, olha, o artigo 5º inciso 35 da Constituição fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da apreciação do Poder Judiciário, correto? Né? Mas aí vem uns regulamentos e dizem assim, salvo se o arquivo tiver até 2 megabytes. Né? Então, vejam, quando a gente começa a ter esse tipo de limitação tecnológica para usar o processo, a gente tem um problema seríssimo, porque aí estamos lesando um direito de ação ou de petição, ou até mesmo de defesa do nosso litigante, do nosso jurisdicionado. Né? Intercâmbio de informações pelo meio eletrônico. Hoje já se convalidou isso pelo nosso novo CPC. Né? Os tribunais eram um pouco tímidos em mandar um e-mail, às vezes uma comunicação, né? Então isso acabava, de alguma forma, limitando. Hoje está validado, né? E também convalidados os atos praticados pelo meio eletrônico. Tá? Alguns princípios que a gente poderia, a partir do novo CPC, pensar em construir. Né? Publicidade, aí vem aquele livro lá, eu não vou ficar igual o Jequiti também mostrando toda hora a tela não, tá, gente? Não vai aparecer lá de novo, não. Né? Participação e interação. O advogado agora ele vai interagir com o processo. Né? Os servidores públicos serão cada vez menos contratados para exercer atividades burocráticas. Nós vamos precisar agora de técnicos. Né? Vamos precisar de juízes mais técnicos. Né? A experiência da Justiça do Trabalho aqui já é salutar. Coloca 3, 4 juízes dentro de uma vara. Né? Porque já há o processo eletrônico lá e usa o espaço físico só para a realização de audiências presenciais, quando necessário. Né? Disponibilidade. O processo tem que estar disponível. Né? Integridade, temporalidade, não repúdio. As informações devem ser íntegras, assinadas eletronicamente e lá mantidas. Né? Não se tem notícias ainda de fraude no processo eletrônico. Não foram roubadas informações, não houve nenhum desvio de informação processual ainda. Tá? Existem alguns estudos para proteger o sistema e cada vez eles avançam mais nesse sentido aí. Okay? Não repúdio. Esse recurso especial diz exatamente o que aquele outro, diz ao contrário do aquele outro. Né? Hoje o STJ já tem, né, jurisprudência alinhada no sentido de dizer informação extraída da internet tem validade sim. Essa jurisprudência foi agora reconstruída exatamente porque não pode um órgão do Poder Judiciário publicar uma informação e falar assim, não, isso aí não é meu não, eu não confio nisso. Né? Acabamos com a regra, gente, de que a informática é a exceção. Agora ela é a regra. O papel torna-se a exceção. Nós vamos ter que começar a lidar com isso? Vamos, porque os sistemas têm que se comunicar. Acessibilidade, um princípio essencial. O princípio da acessibilidade ele foi em homenagem a uma advogada deficiente visual. Por quê? Essa advogada não conseguia usar o sistema, porque o sistema nem nós que enxergamos conseguimos usar tem hora. Imaginem, ela tinha dificuldades para usar o sistema, peticionou ao CNJ para dizer, olha, eu não consigo usar o sistema porque ele não é padronizado no W3C, que é um padrão internacional de linguagens para sistemas computacionais e para deficientes visuais. O CNJ disse, né, trocando, claro, mutatis mutandis, exagerando, volte a enxergar, advogada, não tenho culpa se você nasceu cega. Né? Se vire. Né? E, claro, não é assim que a justiça funciona e a gente sabe. Né? Depois, em sede de mandado de segurança junto ao STF, ela conseguiu que o judiciário recebesse a sua petição em papel e a digitalizasse. Ela não pediu para ter um processo em papel, ela pediu para apresentar a petição e ser digitalizada, e alguém manipulasse isso para ela. O que a lei garantia, a 11.419 já garantia. E aqui a nova lei fala isso também. E, claro, o princípio da eficiência, que é a coisa mais importante do que a informática hoje na nossa vida, mais eficiente, não temos, não criamos nada ainda. E o judiciário, claro, não pode ficar alheio a essa realidade. Né? E aí também tem um RESP falando a respeito disso, do uso de repositórios de informações na internet para validar os nossos paradigmas. Ok? E aí, vejam, gestão da administração da jurisdição, o que o professor falou mais cedo. Né? Eu acredito que nós estamos ainda na primeira fase do processo eletrônico. O que é essa primeira fase? Nós estamos digitalizando o processo. Digitalizando no sentido de nós digitalizarmos os nossos documentos, as nossas petições e anexando essas petições lá. Mas eu tenho certeza que daqui a uns 5 anos nós vamos entrar numa segunda geração do processo eletrônico em que nós vamos obrigar as fases do processo serem seguidas. Como, por exemplo, aquela fase que todos nós processualistas sentimos falta, a fase de saneamento. Né? Ou seja, se o juiz quer realmente prosseguir com o processo, ele vai ter que manifestar saneando o processo.
né? E vai ter uma caixinha lá para ele dizer assim, o senhor saneou o processo, clique aqui. Se não, volte lá atrás e saneie o processo. Né? E, claro, uma série de outras situações que nós podemos ver que estarão aí vinculadas a essa gestão e administração do processo. Porque, vejam, a ordem cronológica, meio para que o nosso cliente já consulte a internet e veja qual é a posição do seu processo na fila. Isso estará na internet. Né? O IRDR, que será falado aqui, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Que bom quando nós descobrimos que já existe um incidente. Vamos aguardar aquele incidente e vamos aproveitar o resultado, caso seja possível. Né? Uma autogestão, ou seja, o sistema ele se autogere. Nós vamos peticionar, o judiciário nos devolve a informação e não haverá intervenção humana. Tá? Correição, né? As correições das corregedorias serão todas tratadas pelo meio eletrônico. Cadastro de perito, que é coisa mais obscura do que o nosso cadastro de perito atualmente, gente, né? Vai ser algo mantido num repositório da internet. Vejam como estamos migrando tudo aí. Né? Identificação e comunicação dos sujeitos. Hoje, lá nas petições iniciais, nós não precisamos identificar o nosso e-mail. Né? Agora, a partir do novo CPC, sim, nós vamos ter que colocar o nosso e-mail. Então, aquele que, porventura, usa advogado gatão fortão arroba, né, troque. Advogada gatinha, troque. Né? Embora seja, mas não vale agora colocar isso mais, porque o documento é oficial. Né? Já pensou seu cliente vendo lá aquele e-mail? Vai ficar um pouco estranho. Né? Então, vejam, essas comunicações, claro, o e-mail ele vai ser um sistema paliativo de comunicação. Ele não é o sistema oficial. Né? Mas ele tem que constar agora da petição inicial. Eu acredito que não vai ser requisito, não vai gerar inépcia, né? Até porque não é algo indispensável, mas torna-se uma recomendação. Ok? As intimações, todas agora, né? Regra que nós já conhecemos pelo DJ, o DJE. Essa regra aqui é importantíssima, olha, as publicações saem ou não pelo DJE. Aonde que se conta o prazo, gente? Né? Houve uma grande celeuma no início com a Lei 11.419, eu até escrevi a respeito disso, porque existe o tal do prazo de graça, né? Que são 10 dias que a intimação fica lá para a gente dar uma lida. Né? Se a gente não lê, a partir dos 10 dias, o prazo começa a contar em efetivo. Uma espécie de intimação ficta. Todavia, isso está previsto na Lei 11.419. Até que um dia alguém chegou para a administração da Justiça do Trabalho e falou assim, olha só, por que não faz isso? Por que faz isso dessa forma? É porque nós não temos que intimar pelo DJE os advogados que estão no processo eletrônico. Tudo bem. Aí a gente tinha que entrar todo dia no sistema, todo dia tinha que ficar olhando se tinha publicação. Ótimo. Só que aí partiu daquela presunção antiga. Se no DJ antigo eu publicava o advogado lendo ou não o prazo estava sendo contado, por que não volta como era antes? Aí alguém falou assim, é mesmo, né? Então joga todo mundo para o DJ de novo. Então, hoje, regra geral, pelo menos em Minas Gerais, os sistemas publicam as intimações no DJ. A Justiça nossa estadual está começando a migrar, também vai publicar. A Justiça do Trabalho já publica. Então, esse prazo, que nós chamamos de um prazo de graça, da Lei 11.419, ele é regulamentado pelo tribunal, né, respectivo. Se o tribunal publica no DJ, conta o DJ. Se não, vale o que é da Lei 11.419. Ok? Uma questão interessante aqui, vale a pena voltar. Os litisconsortes, isso é mudança necessária, gente, fiquemos atentos a isso. Litisconsortes com procuradores distintos, não há que se falar em prazos diferenciados por processo eletrônico. Quando o processo agora é eletrônico, não existe esse negócio de prazo em dobro mais não, o prazo agora é contado de forma simples. Por quê? O prazo em dobro é uma facilidade, né? E aí a gente, então, passa a observar o que é a facilidade, claro, afastemos das dificuldades. Citação eletrônica. Obrigatória para empresas e fazendas públicas. É claro que vamos ter discussões? Vamos. Imaginem lá a cidade de Veredinha, outras equivalentes aí, cidades pequenas, que sequer têm luz do dia inteiro ou tecnologia. Né? Essas fazendas públicas não terão como aderir ao sistema eletrônico ainda. Então, é claro, vamos ter que ter aí um meio termo para atendê-las. As empresas, ressalvadas as pequenas empresas e pequeno porte, estão ainda protegidas pelo sistema antigo, né? Serão intimadas e citadas na forma antiga. Editais, gente, acabou essa história do edital no papel, que a gente já conhece. Né? Agora, todos os editais, inclusive os editais de citação, serão feitos pelo meio eletrônico. Né? O que economiza e, claro, a natureza agradece. Né? Então, a gente vê aí alguns comentários a respeito do que já foi julgado e a gente chega, caminhando para a parte final, os horários. Né? Os horários da prática dos atos processuais, sempre em 24 horas, o computador não cansa, não faz hora extra, né? Então a gente pode deixá-lo trabalhando.
Autenticidade dos documentos, sempre assinados eletronicamente. Audiências teletransmitidas, né? Vai fazer uma colheita de prova, está lá do outro lado, então faz a prova lá na outra cidade, o juiz recepciona essa informação já aqui no lugar onde ele estiver. Depoimento também pelo meio eletrônico. Provas, né, gente? Algo que nós já conhecíamos. Ata notarial. Teve que disciplinar a ata notarial dentro do CPC? Teve, porque tinha juiz que não reconhecia a validade da ata notarial. Aquela que nós vamos lá no cartório e registramos, a imagem que está na internet, o vídeo ou outro fato, né, em mídia, que era interessante ser registrado, para que ele não se perdesse. Então, a ata notarial vem como sendo aí um meio de prova. Os documentos eletrônicos, que são já utilizados, o que a lei trata? A sua conversão. Se eu tenho um documento que foi criado eletronicamente, eu converto ele na sua forma em papel, e aí nós vamos fazer a valoração que precisar. Ok? Execução e cumprimento. Gosto de destacar essa parte da alienação judicial aqui, olha, está vendo? A alienação judicial agora vai funcionar tipo um eBay, né, um leilão eletrônico, coisa que já existe em alguns tribunais, só que agora é a regra, o CPC está autorizando. Nós fazemos as alienações judiciais por meio eletrônico. Então, nós vamos ter muito mais concorrência, uma amplitude maior da participação daqueles que estão interessados. Quem acompanha os leilões da Justiça do Trabalho já viu que isso já está funcionando bastante aí e já está bem interessante. Também o pagamento pelo meio eletrônico, tudo dentro da execução, transformando-se eletronicamente. E, claro, vale só falar aqui, aquela história dos Bacenjude, Renajude e Infojude também está disciplinada no novo CPC. Todas as constrições estão ali agora autorizadas a serem feitas pelo meio eletrônico. Então, não é mais uma faculdade do juiz, e sim uma obrigação dele acessar o meio eletrônico. Bom, dentro do tempo que me foi franqueado, claro, e para que nós possamos discutir todos os outros, é de forma bastante rápida essa a posição que eu tinha para passar para vocês aí. Agradeço a participação, agradeço o convite novamente, encontro-me à disposição e, claro, encontrando no fórum aí, a gente pode conversar e trocar ideia. Muito obrigado, gente.